A paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Eu sou a pastora Rose e estou de volta com mais um testemunho para o canal. E caso, amados, vocês tenham um testemunho e queiram que eu venha estar contando ele aqui no meu canal, basta que vocês entrem em contato comigo e assim eu estarei fazendo. E hoje eu vou estar contando o testemunho da irmã Raquel. E o testemunho dela é o seguinte. Eu estava em minha casa, na roça, eu e a minha irmã. Eu tinha aproximadamente uns 11 anos de idade e a minha irmã mais nova do que eu. Nós morávamos em uma casa de barro, uma casa de pau a pique, uma casa feita de madeira, de bambu e de barro. E o telhado era feito de sapê. Eu não sei se os amados já viram uma casa assim. E a nossa casa ficava bem na roça mesmo, bem dentro da roça. Ela era a última casa lá da roça. Nos fundos da nossa casa, dava para uma floresta que tinha muitos macacos que gritavam bastante. E a minha mãe e o meu padrasto, eles teriam saído para ir num centro de macumba. E eles foram junto com uma tia nossa, que também morava mais ou menos uns 700 metros da nossa casa. E eu e a minha irmã ficamos fazendo costuras, porque a minha mãe, ela nos ensinava a costurar. E nós tínhamos que ficar ali costurando para que quando ela voltasse, aquela costura estivesse pronta. Minha mãe saiu. Foi com meu padrasto, minha tia e meu tio para esse centro espírita. Essa macumba. Eu não sei se era candomblé ou se era umbanda, mas eles foram cedo, porque eles teriam que voltar antes da noite. Porque era na roça também essa macumba. A minha mãe, ela foi para mexer com coisa muito pesada. E eu e minha irmã, sentadas na cama, na nossa casa, que era grande. A nossa casa tinha 3 quartos. Tinha uma sala. De frente estava a sala e o quarto da minha mãe. E nós estávamos na sala, sentadas na cama da minha mãe, viradas para a janela da sala, que dava para uma ampla floresta, um caminho. Nós só víamos lá na roça mato de um lado e do outro, e caminhos. E nós não víamos nada além dos animais domésticos ou dos macacos que gritavam lá atrás na montanha. E eu e minha irmã estávamos ali, sentadas, conversando e costurando. Nós não tínhamos medo de ficar em casa. E então, amados, depois de um certo tempo que estávamos ali, passou pela nossa janela, do lado de fora, um homem. O homem passou pela nossa janela, um homem muito alto, e nós só víamos ele dos braços para cima. E aquele homem tinha um cabelo negro, aquele homem tinha uma costeleta, eu não sei como chama na região de vocês, mas é aquele cabelo que tem do lado, perto da orelha. Aquele homem, ele tinha umas orelhas estranhas, aquele homem tinha as feições finas, e aquele homem, ele usava uma capa preta e por dentro vermelha. E a capa daquele homem, quando ele andava, fazia alguns barulhos. E aquele homem, ele passou pela janela, ele não olhou para nós, ele passou olhando para frente. E nós olhamos, nós percebemos que passou um homem e nós vimos ele passar assim, rápido. Então, amados, nós olhamos uma para a outra e continuamos costurando. Mas eu falei para minha irmã, você viu? Aí ela falou assim, aí ela ficou assim assustada, e ela falou assim, eu acho que eu vi. Aí eu falei, deve ser impressão nossa. E continuamos costurando. Amados, assim que nós acabamos de falar, assim que eu falei que deveria ser impressão nossa, aquele homem passou na mesma hora, vindo do mesmo local, vindo da mesma posição. E não deu tempo, sem dar tempo dele fazer a volta em volta da casa. Ele simplesmente passou 2 vezes sem contornar a casa. E a nossa casa era muito grande, muito comprida. Ele passou novamente. E ele veio. Eu e minha irmã estávamos costurando e nós olhamos. Quando ele passou, dessa vez, da segunda vez, ele não passou direto. Ele deu a meia parada. Ele deu uma paradinha na frente da janela e virou a cara dele para nós, a face dele para nós. E ele não tinha uma face transformada de coisa ruim, não. O que assustava naquele homem era as vestes dele, a roupa que ele usava. E também o jeito que ele olhou para nós e ele sorriu para nós, um sorriso debochado. Ele riu para nós de um modo debochado. E nós olhamos uma para a outra e ficamos sem atitude. E aquele homem, quando ele olhou para nós e sorriu para nós, ele não continuou a passar, a cruzar a janela. Ali ele sumiu, amados. E eu e a minha irmã, tão inocentes, que nós corremos as duas para passar por aquela janela que ele estava. Nós duas tentando passar pela janela. E nós passamos pela mesma janela, nós duas juntas. E nós corríamos, olhando para trás, com medo daquele homem estar atrás de nós. Porque nós sabíamos que aquilo ali não era um ser humano. Porque quando ele olhou para nós, nós vimos que era a face do próprio Satanás. Nós nunca tínhamos visto Satanás, mas aquele dia ali nós vimos. E ele olhou para nós, e ele sorriu para nós. E nós pulamos a janela. Ele não estava lá, porque ele sumiu na mesma hora que ele sorriu para nós. Ele queria que nós víssemos ele. E nós corremos, amados. Corremos, a próxima casa que tinha era a casa da minha tia, a uns 700 quilômetros mais ou menos, caminho adentro, caminho no meio do mato. Passamos por dentro de um córrego, chegamos na casa da minha tia, chorando, e não tinha ninguém lá. E nós continuamos correndo pela estrada, amados. Corremos mais de 1 quilômetro. Eu e a minha irmã. Eu segurava na mão da minha irmã e arrastava a minha irmã, porque nós tínhamos medo dele aparecer na nossa frente. Porque nós sabíamos que ele poderia aparecer, porque ele simplesmente, ele apareceu na janela para nós. E nós, correndo, de repente, amados, nós avistamos a minha mãe, a minha tia e o meu padrasto e o meu tio. Eles estavam vindo correndo para casa também. E eles, quando eles nos avistaram, eles corriam mais. E nós vimos a minha mãe. Quando nós vimos a minha mãe, nós gritávamos a minha mãe. Mãe, gritávamos muito desesperado. Mãe, ele foi lá, o homem foi lá. A gente chamava ele de o homem mau, que a gente tinha até medo de falar o nome daquela criatura. Amados, minha mãe correu, abraçou a gente. E ela falou, quem foi lá? Aquele miserável foi lá. Minha mãe falou assim. Aí nós falamos, mãe, aí contamos para nossa mãe o que é que aconteceu. E a minha mãe falou, amados, ele falou que ia lá para incomodar as minhas filhas e foi. A minha mãe, ela foi fazer um trabalho, ela tinha que fazer um trabalho na encruzilhada. E meia-noite, e a minha mãe não foi. A minha mãe não foi fazer esse trabalho. E quando ela foi nesse centro espírita, essa entidade, ela se manifestou e disse que minha mãe estava devendo ela.
e disse que minha mãe estava devendo ele, e que ele iria cobrar, e que ele iria nos fazer mal, e que ele iria na nossa casa nos visitar. E quando ele falou, ele foi. E ele foi do jeito que que eu estou contando para vocês. Amados, a minha mãe, ela, naquele dia, ela voltou conosco para casa. E à noite minha mãe foi para a encruzilhada fazer o trabalho que ela tinha que fazer para ele. E amados, a minha mãe, depois disso, ela não parou. Ela não parou com as macumbarias dela. E aquilo afetou muito o meu psicológico e da minha irmã. Nós já não conseguíamos mais ficar em casa sozinhas. Nós tínhamos medo de ir para a escola sozinhas, porque nós andávamos uns 20 quilômetros a pé, mato adentro, para ir para a escola. Mas a minha mãe não parou. Minha mãe não parou de frequentar esses lugares. E um dia, amados, eu estava em casa e esse ser, essa criatura, ela se manifestou no quarto mais uma vez, aparecendo para mim. E eu era muito perseguida. A minha mãe mexia com essas coisas. E a coisa ruim, o Satanás, ele ia até a mim para me perseguir. E ele disse que ia me levar naquela noite. E ele pulava em cima de mim na cama. E eu não conseguia me livrar dele. Eu não sabia como me defender dele. Até que eu consegui gritar. E ele estava falando com a minha mãe. Era mais um dia que a minha mãe estava mexendo também com macumbaria. E a minha mãe, eu pedi a minha mãe, mãe, para com isso, porque ele disse que vai me levar. Foi quando ele quase me levou, amados. Quase me levou. Quase tirou a minha vida. Porque ele me sufocava. Eu não tinha mais ar. E a minha mãe ali, ela acreditou que ele ia me levar. E foi aí que a minha mãe parou de ir para as macumbas, para as encruzilhadas. E a minha mãe recebeu a visita de uma família evangélica que já tentava evangelizar minha mãe. E ela não aceitava. E a minha mãe, naquele dia, ela resolveu aceitar a visita daquela família, daqueles evangélicos. E aceitou também ir à igreja. E quando chegou na igreja, oraram pela minha mãe. Minha mãe começou a sua caminhada. A minha mãe foi liberta. O meu padrasto foi liberto. E com isso, nós também ficamos em paz. Minha mãe hoje é uma pastora na casa do Senhor. E eu sou uma obreira na casa do Senhor. Para a honra e glória do Senhor, a minha mãe foi liberta daquela maldição, daqueles demônios. Os demônios que não para maltratar ela, eles vinham e perseguiam eu e a minha irmã. Mas podemos dar glórias a Deus, porque a minha mãe está liberta. E eu queria que fosse ela. Ela está dando esse testemunho. Eu convidei ela para dar esse testemunho, mas ela não quis. Então eu estou dando esse testemunho. A minha mãe, ela foi liberta. E se houver alguém que estiver passando por algo parecido, basta, amados, vocês creem. Crê no Senhor Jesus, porque Ele é o único que pode libertar. Crê no nosso Deus Pai Todo-Poderoso, porque em nome de Jesus, Ele nos liberta das mãos de Satanás, da perseguição de Satanás. Esse, amados, é o testemunho, é o meu testemunho, é o testemunho da minha mãe, é o testemunho da minha irmã, porque estamos todos na presença do Senhor, graças à misericórdia do Senhor. O Senhor nos libertou e o Senhor nos salvou, e o Senhor também pode fazer o mesmo com você, se você estiver precisando de libertação. Basta você crer e dar o primeiro passo, buscar a igreja evangélica mais próxima da sua casa. Não rejeite a visita de um crente na sua casa, porque é bênção. Glória a Deus e aleluias. E esse é o meu testemunho, amados. A paz do Senhor Jesus.